Quer escrever? Leia os brasileiros. Eu sou o Vilton Reis, editor do site Homo Literatus, e a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é: gente, calma. Eu resolvi fazer esse vídeo de quero escrever, leia os brasileiros, porque eu tenho visto assim alguns probleminhas na ficção de um pessoal que só lê livro traduzido, principalmente. Então eu acho que era uma questão importante comentar. Não é movido por nenhum sentimento de patriotismo, até porque eu sou anarquista, que é um movimento que não acredita essa coisa de um ser humano ser avaliado por ele ter nascido aqui ou ter nascido lá. Eu acho que isso não faz o mínimo sentido, mas esse vídeo não é exatamente sobre política, ainda bem, e nós vamos falar sobre literatura, que é aquela coisa que a gente gosta, e sobre o fazer literário. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou precisar muito da minha colinha nesse vídeo, porque eu quis colocar alguns exemplos de frases para aquilo que a gente está querendo falar aqui. Então assim, um dos problemas de só ler texto traduzido é que a gente começa a pegar alguns maneirismos do outro idioma. E como a gente não tem a base dos nossos escritores, porque escrever é uma coisa assim, que você tem que absorver muita palavra. A palavra é a tua ferramenta. E como a gente não tem essa base dos nossos escritores, a gente começa a absorver algumas coisas de outros idiomas. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é uma coisa que o pessoal vem copiando muito do inglês, que é vários adjetivos, porque o inglês aceita mais adjetivos. Aí vem frases do tipo: ela era bonita, deslumbrante e atraente. Cara, você não precisa usar 3 adjetivos. Perceba que eu estou falando não é que você não deve ou que você não pode, é que você não precisa a cada coisa que você vai descrever encher de adjetivo. Às vezes adjetivo vira só penduricalho. Eu gosto realmente dessa expressão. Você não precisa encher a sua árvore de bola de Natal, tá? Não enche de penduricalho. Coloca a sua árvore lá. Isso vai dar certo. Tente cortar esses adjetivos que, principalmente assim, às vezes substantivos que já vem com adjetivo colado. Elimine essas coisas, você não precisa disso. E um grande exemplo disso é o Graciliano Ramos, assim. Quando ele usa um adjetivo é porque realmente é uma coisa que vai fazer diferença no texto. Eu tô pegando esses exemplos de muitos contos que a gente recebe pra revista Pulp Fiction, e eu acho que é uma forma de ajudar, né? Então, lá vai outra que o pessoal tem pegado muito do inglês. No português a gente tem uma ordem canônica da frase. O que é uma ordem canônica da frase? Sujeito, verbo, complemento. Muito fácil. Sujeito, verbo, complemento. Se uma frase tem um complemento, ela vai ter complemento, vírgula, sujeito, verbo. E a gente tem pegado um maneirismo do inglês que é jogar o adjetivo antes do substantivo. O adjetivo antes, muitas vezes, daquilo que ele está qualificando. Errado? Não tá, pra ser sincero, dependendo do caso. Só que parece que é uma coisa que força, assim, pra quem é mais habituado, pra quem tem um pouco mais de chão de leitura de literatura brasileira, quando tu pega um texto, tu vê muito de cara que o cara ele tá absorvendo estruturas. Veja bem, o problema não é você ter referências de outros escritores de fora. E eu sou contra também uma pessoa que fica lendo só brasileiros. Eu acho que a literatura universal é muito ampla e a literatura vai além de países. Mas essas características específicas do idioma é que podem ser problemáticas. Aí vem frases do tipo: era um nobre rapaz de altivo e firme olhar. Era um nobre rapaz? Não. De altivo e firme olhar? Também não. E outra coisa, quando você começa a botar muito adjetivo, você não tá dizendo. Você tem que mostrar pro teu leitor o que é ter um olhar altivo. Será que não é melhor você criar uma cena em que o personagem expressa esse olhar altivo do que dizer simplesmente, ele tinha um olhar altivo? Isso é coisa de escritor preguiçoso, pra ser sincero. Outra coisa que a gente vem pegando muito, principalmente do inglês, afinal de contas é a língua que mais influencia a gente, é os advérbios, né? E aí começa a sobrar ente pra tudo quanto é lado nos textos. E aí tem umas frases do tipo: ele bateu violentamente a porta. Cara, se ele bateu a porta, não foi delicado. Não foi delicado. Então, ele bateu a porta. Você não precisa botar violentamente. Enfim, tem uma série de adjetivos desse tipo que são totalmente supérfluos, não acrescentam em nada ao texto e são coisa de quem não está acostumado com literatura brasileira. Vá ler João Baldo Ribeiro, por exemplo. João Baldo às vezes usa advérbios, mas quando ele usa, você é tão bem colocado que você não consegue tirar aquele advérbio e o texto fazer sentido. E parece que ele coloca justamente para cutucar, porque aqui no Brasil a crítica literária tem realmente
realmente uma crica com quem usa advérbio. E o João Ubaldo consegue colocar em uns lugares tão bem colocados que você não consegue tirar o advérbio do texto dele. Enfim, gente, leia brasileiro para adquirir linguagem. Leia também poesia se você vai escrever ficção. Eu tenho tentado, assim, não é da minha formação ler poesia, eu não aprendi isso, não tinha grande gosto por isso, e eu tenho aos poucos me apaixonado por poesia e tenho cultivado o hábito de ler poesia, descoberto uma certa mágica na poesia, que é onde você começa a pegar metáforas, que é onde você começa... A poesia também é um exemplo de síntese. Muitas vezes o escritor consegue escrever uma cena, por exemplo, como um haikai, que são 3 linhas ali e você tem uma cena, você tem uma história completa, uma narrativa completa. A poesia também é muito importante. Ler literatura brasileira também te faz com que você veja personagens que pertencem à nossa realidade e não comece só a criar sujeitos que jamais existiriam na nossa realidade, ou que não tenha nada a ver, que não tem nem pé nem cabeça, como às vezes a gente vê. E quando eu falo de criar personagens da nossa realidade, aí você diz, tá, Vilton, mas aí eu escrevo literatura de fantasia. Não há problema nenhum. Por que uma literatura de fantasia não pode vir do Brasil, não pode acontecer no Brasil, uma história, ou você vai passar o tempo inteiro achando que isso só pode acontecer nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Abram a mente, a literatura brasileira é muito rica, e você que diz, mas todos os livros que eu li, não gostei, não achei o escritor, pode ser que você simplesmente ainda não achou o escritor que bate com você, mas isso não é motivo para você desistir, para você ignorar, para você dizer, mas a literatura brasileira não presta e tal. E principalmente, lembrei de outra coisa, leia os escritores brasileiros contemporâneos do Brasil. A gente tem muita gente boa produzindo, tá falando sobre problemas que tem a ver com aquilo que a gente tá passando. Eu acho que o recado tá dado, eu acho que vai ter muita gente me xingando nos comentários, tem problema não, vamos ser amigos, vamos falar bonito e vamos discutir mais literatura, ampliar a mente. Eu também tenho muito a aprender e tenho aprendido muito com vocês nos comentários. Eu peço que quem tem gostado dos vídeos aqui no YouTube sobre dicas de escrita, conte pra mais alguém que esse canal do Homo Literatus está fazendo isso, que eu estou fazendo isso. Bom, gente, e é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo.